Chove forte pelo terceiro dia consecutivo em Soledade de Minas e aumenta a preocupação dos moradores em áreas de risco. Muitas famílias perderam roupas e móveis. Os estragos estão em toda parte. A Covid avança na região e deixa Guaxupé em alerta. 100% dos leitos de UTI da Santa Casa ocupados. Faz um mês hoje da tragédia em Capitólio, quando uma rocha se desprendeu e atingiu embarcações. Prefeitos das cidades da região e o governo do estado elaboraram 80 ações para garantir a segurança do turismo nos cânions. No futebol, o Pouso Alegre recebe o América logo mais no Manduzão, precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro. Vamos juntos, essas e outras notícias desta terça-feira, 8 de fevereiro, agora no EPTV2. Olá, boa noite para você. Agora 7 horas e 12 minutos. A gente abre o EPTV2 de hoje falando da chuva no sul de Minas. Chove forte pelo terceiro dia consecutivo em Soledade de Minas. A cidade está em situação de emergência e quem mora em áreas de risco teme mais prejuízos com grande volume de água. Segundo a Defesa Civil, 65 famílias estão desalojadas e 13 desabrigadas. Cerca de 2 horas de chuva. Resultado, muitos estragos e pessoas que perderam quase tudo. Na casa da dona Kátia, um amontoado de roupas e itens de casa. Qual que é o seu maior medo agora? Outra, né? Porque ali tá tudo aberto ainda. Tem muito lixo ali embaixo ainda, né? Porque tá sendo retirado. Nossa, não sei nem por onde começar. A Rua Expedicionário Benedito Victor Santiago foi um dos locais mais atingidos em Soledade de Minas. A dona Itália não teve prejuízos, mas teme que um desmoronamento aconteça em seu quintal. Já caiu esse barranco 2 vezes. Meu quintal ficou cheinho de barro. E o senhor que comprou agora em cima, ele encheu de mata. Então tá pesando. A hora que descer esse barranco vai encher minha casa, né? E olha o estado dessa rua do bairro Nossa Senhora de Fátima. Quem mora na rua se assustou com o que viu. Quando eu saí no portão, tava tudo cheio de enxurrada descendo. A rua tinha esburacado. Os vizinhos tudo saiu ali fora para ver. Todo mundo saiu ali fora para ver. Já nesta outra rua, a lama vem sendo um problemão. Hoje estamos aí nessa situação, né? Já vem recorrendo esse ano já umas 3 ou 4 vezes que isso vem acontecendo e vem causando um grande transtorno. Pela segunda vez em pouco tempo, a ponte do bairro Modesto, importante acesso para os moradores da zona rural ao centro de Soledade de Minas, cedeu com a força da chuva. O local está interditado e quem precisa atravessar para o lado de cá se arrisca por outros caminhos. Há um mês, essa tem sido a rotina da dona Celeste. Para chegar à cidade, ela precisa parar na ponte e seguir mato adentro. Vamos escolher a melhor travessia. A gente vai pular essa pedra aqui. Tem que fazer. Vamos que vamos. Ui! Escorregamos, mas não caímos. É o melhor lugar aqui. Ui. E ela vai sozinha até chegar em outro ponto e assim continuar pela estrada de terra que dá acesso à cidade. A gente tem medo, né, de cobra, né? Mas não tem o que fazer, é preciso, né? Tá muito difícil pra gente, né, moradores aqui. A prefeitura decretou situação de emergência por conta da forte chuva. Já há 65 famílias desalojadas e 13 desabrigadas. As últimas vão para um abrigo temporário da prefeitura. Causou muitos danos, principalmente com a água entrando na casa dessas pessoas e destruindo tudo que elas tinham, né? Graças a Deus não houve nenhum óbito, nem pessoas gravemente feridas, mas as pessoas perderam tudo, perderam móveis, eletrodomésticos, perderam, né, as suas roupas e alguns perderam até as suas pequenas criações.
E num cenário de tantas perdas, a solidariedade tem sido essencial. A gente está tendo ajuda, assim, é do povo. Ontem veio o pessoal distribuir comida, porque eles perderam fogão, perderam tudo. Vieram distribuir almoço, café da tarde, janta. E agora a gente está esperando, está vindo de São Lourenço, Carmo de Minas, muita doação de imóveis que a gente está necessitando agora, porque perderam tudo. Sem dúvida, ajudar é sempre importante, né? Infelizmente, hoje choveu de novo na cidade e causou mais estragos. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Velber Viano, que fala ao vivo da nossa redação aqui do EPTV2. Velber, boa noite para você, suas informações. Boa noite, Bruno. Boa noite à nossa honrosa audiência. Sim, a chuva continua em Soledade e continua fazendo estragos. De acordo com a Defesa Civil, nesta tarde, choveu mais de 120 milímetros em 1 hora apenas. Com isso, novos deslizamentos foram registrados tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. E isso fez com que muitas famílias acionassem a Defesa Civil. Esse vídeo aí, por exemplo, é de hoje à tarde. Ruas também alagadas por causa da chuva de hoje à tarde. Os moradores sofreram também com enxurradas, mas felizmente ninguém está ferido, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi à cidade de Soledade para dar assistência nesse momento difícil enfrentado pelos cidadãos da cidade, mas também, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nada grave, nenhum desabamento, também nenhum ferido. A gente viu na reportagem a necessidade de muitas famílias nesse momento. Necessidade de alimento, produtos de limpeza, de higiene, colchões, e você pode ajudar entrando em contato com a assistência social da cidade, com o CRAS de Soledade. O telefone é esse que vai aparecer na sua tela, 33 33 1101. Ligando no 33 33 1101, você pode ajudar os moradores de Soledade afetados por essa chuva incessante na cidade. Bruno. Velber, a chuva também causou estragos em Inconfidentes, né? Temos informações de famílias desalojadas, desabrigadas por lá? Temos sim, Bruno. São 25 famílias desabrigadas e 100 famílias desalojadas, de acordo com a Defesa Civil. As famílias desabrigadas foram levadas para o prédio do Instituto Federal do Sul de Minas, que há na cidade. E as desalojadas estão em casas de parentes e casas de amigos. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio Mogi Guaçu subiu bastante. Aliás, rio esse que estava sendo monitorado pela Defesa Civil desde ontem às 10 da manhã. E aí, por volta das 5 da tarde, o nível subiu bastante e proporcionou isso aí que você está vendo. Essa imagem, por exemplo, é muito chocante. Uma pessoa passando na rua de canoa, porque as ruas da cidade de Inconfidentes ficaram totalmente alagadas. O nível do rio subiu mais de 4,5 metros, mas de acordo com a Defesa Civil, nem choveu tanto na cidade, choveu menos de 40 milímetros. Porém, choveu bastante na cabeceira do rio, né? Inclusive, uma chuva na cidade de Bom Repouso contribuiu consideravelmente para a subida do nível do curso d'água. Também a chuva em Tocos do Mogi contribuiu para a subida do rio Mogi Guaçu e, consequentemente, todos esses problemas na cidade de Inconfidentes. Por lá também ninguém se feriu, pelo menos essa é a notícia que a Defesa Civil repassou para a nossa apuração. Thalita Mesquita, ao longo da tarde, em contato com as fontes oficiais para trazer as informações para a gente aqui no EPTV2. Bruno. Tá certo, Velber. Obrigado pelas informações, viu? A gente vai ver agora como fica o tempo no sul de Minas. Será que a chuva continua? Luara Galacho tem as informações. Boa noite, Luara. Oi, boa noite. Amanhã pode chover em toda a nossa área de cobertura. A zona de convergência do Atlântico Sul ainda manda bastante umidade. Está apontada bem para a nossa região. Olha só quanta instabilidade. Por isso que o tempo fica assim, muita nebulosidade também. Em algumas cidades o sol até aparece, mas existe sim chance de chuva. Já vamos então com a previsão de Aiuruoca, Monte Santo de Minas, Piranguçu e São José da Barra, com volumes entre 16 e 36 milímetros, aí mínimas de 17
16, 17, 18 graus e máximas entre 23 e 27. Em Pouso Alegre, o dia começa com 17 graus, depois pode fazer 24 e cai água desde cedo, inclusive à noite também. Bora para Varginha, amanhã mínima de 18, máxima de 24 graus. Eu aproveito para trazer os próximos dias. Todos devem ser desse jeito, chove, para, volumes entre 32 e 40 milímetros até sexta-feira e ainda nada daquele calorão de 30 graus. Também temos aqui Poços de Caldas, tempo instável também até sexta-feira. Máximas entre 21 e 23 graus, então bem mais agradável e até fresquinho em alguns momentos. A gente se vê amanhã. Até. Obrigado, Luara. Até amanhã. Olha, 2 crianças morreram hoje durante um incêndio na zona rural de Monte Santo de Minas. Segundo a Polícia Civil, o pai das crianças teria deixado os pequenos em casa por volta das 8 da manhã para levar a namorada ao trabalho. Quando ele retornou, o imóvel estava em chamas. Os 2 meninos, um de 4 e outro de 5 anos, estavam no quarto. O fogo teria começado na sala, de acordo com a perícia da polícia de São Sebastião do Paraíso. Ainda segundo a perícia, as crianças morreram asfixiadas. A gente fala agora de Covid-19. A situação está preocupante em Guaxupé. Na Santa Casa, os leitos exclusivos para a doença estão lotados. Ontem, a taxa de ocupação chegou a 100%, a mais alta do sul de Minas. Desde o início da pandemia, esta é a 5ª vez que todos os leitos UTI Covid do Hospital de Guaxupé ficam completamente lotados. Quem já ocupou um deles e saiu com vida sabe da gravidade da Covid-19. A Úrsula se contaminou em abril do ano passado. Dos 27 dias internada, 25 foram na UTI. O Covid, quem sofre é a família. A pessoa que está internada, que está sedada, não sente nada, não vê nada. Eu fui muito bem cuidada pelos médicos, pelas enfermeiras. Isso aí não tenho o que falar. Mas nem todos têm a mesma sorte. Nesta terça-feira de manhã, faleceu aqui na UTI um paciente de 88 anos. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, analisados pelo portal G1, nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o Hospital de Guaxupé estava no topo da lista de ocupação de leitos gerais e de Covid do sul de Minas. Desde o fim do ano passado, o hospital aqui de Guaxupé enfrenta altas taxas de ocupação, tanto dos leitos de enfermaria quanto de UTI para pacientes com coronavírus. Segundo os médicos que trabalham aqui, na maioria dos casos, os pacientes que apresentam quadros mais graves de Covid-19 são aqueles que ainda não tomaram as 3 doses da vacina. E nós observamos que a maioria são idosos, né? Provavelmente o sistema imune deles é mais envelhecido e acaba não produzindo anticorpos, né, frente à vacina. Então a gente vê esse cenário um pouco mais grave neles, nessa faixa etária. Portanto, alguns idosos que tomaram as 3 doses da vacina, que conseguiram completar o esquema, a gente vê uma gravidade menor e uma chance de alta muito maior do que os que estão, né, não tomaram, não completaram a dose. Isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde de uma forma indireta, porque a gente acaba tendo que suspender cirurgias eletivas, tratamentos oncológicos, tratamentos cardíacos, porque o nosso sistema está colapsado. Né? O colapso não é quando tem um grande número de óbitos, as pessoas morrem na rua de Covid, é quando 80% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Então a gente pode considerar que o nosso sistema está colapsado e talvez não estejamos preparados para uma nova onda, né? Por falta de funcionários, de trabalhadores, né? Para a gente poder unir, principalmente no sistema público. O que você falaria para as pessoas que acham que essa onda da Ômicron é mais leve e não dá nenhum caso complicado? A gente está vendo que é o contrário. O que você diria para ela? Cuidado. Tem quem fala assim, o que a gente tem que passar, o outro não passa. Mas passa sim. Precisa só de cuidado. Tem razão, todo cuidado é pouco, né? Você viu a importância da vacina e o que a falta da vacina pode causar. Infelizmente, a cidade chegou a 100% dos leitos de UTI ocupados. A Secretaria de Saúde de Guaxupé atualizou agora há pouco a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid na Santa Casa da cidade. Está em 70%. De ontem para hoje foram registrados
103 novos casos da doença na cidade. De acordo com a Prefeitura, a taxa de ocupação da UTI também é reflexo do aumento de casos em outros 7 municípios que têm Guaxupé como referência no atendimento em saúde. A seguir, depois de um mês da tragédia nos cânions em Capitólio, prefeitos da região e governo do estado se reuniram para lançar um projeto de apoio a trabalhadores e turistas. E tem também esporte. João Daniel Alves. É isso mesmo, viu, Bruno? Pouso Alegre e América se enfrentam logo mais às 9h30 da noite aqui no Manduzão. O jogo é válido pela 5ª rodada e o Pousão corre atrás da recuperação, está na zona de rebaixamento. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, os detalhes desse jogão de bola. A temporada 2022 do Terra da Gente já começou e você é o nosso convidado para celebrar com a gente os 25 anos do programa. Vamos para a segunda pergunta da nossa enquete especial? Em 2009, os aventureiros do Terra da Gente fisgaram essa gigante de cerca de 140 quilos no Rio Araguaia. É a maior piraíba já mostrada pelo programa e a gente quer saber qual é o tamanho dela. Então visite o perfil do Terra da Gente no Facebook e responda a nossa enquete especial. Se você for rápido e acertar, poderá ganhar um boné especial do Terra da Gente, de edição limitada, pra lá de especial. O regulamento da campanha está no site eptv.com. Participe! Terra da Gente, 25 anos juntos na aventura de descobrir a vida. Toda terça e quarta é dia de feira no Bretas. Hortifruti fresquinho e de qualidade para você aproveitar. Tudo selecionado para quem quer preço baixo e economia de verdade. Alho, 1,29 a cada 100 gramas. Laranja-feira, 1,99 o quilo. 5 itens de hortifruti a 2,69 o quilo. Ovos Bretas, 20 unidades, 7,99. Bacon Nutrilli, 16,80 o quilo. Cerveja Budweiser, 330 ml, 4,29. Tá no Bretas, tá em casa. Beba com moderação. Super Agro Alfenas, a maior feira do agronegócio da região. 2 dias de inovações, tecnologias e ótimos negócios para você, produtor. Dias 22 e 23 de fevereiro. Não perca, Grão de Ouro, em comum com você, o desejo de produzir resultados incomuns no campo. Eles estão diante da morte mais uma vez. Vocês ganharam uma segunda chance. Mas estão fazendo tudo errado. Mas será que agora eles conseguem acertar suas vidas? Doutor, a gente morreu e a gente voltou junto. Você já parou pra pensar que isso pode ter acontecido pra gente ficar junto? Hoje... Eu sou uma mulher incrível e fantástica. Pronta pra amar e ser feliz com você. Mas se liga, essa oferta é por tempo limitado. Quanto mais vida, melhor. 7h29, estamos de volta com o nosso EPTV2. Depois de um mês da tragédia nos cânions em Capitólio, prefeitos da região se uniram à Secretaria Estadual de Turismo e órgãos de segurança para o lançamento do projeto Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas. O objetivo é garantir mais segurança aos trabalhadores e turistas. O Alexandre não consegue esquecer do susto que passou ao lado da família há exatamente um mês. Eles estavam em uma lancha que afundou depois que o paredão se desprendeu dos cânions em Capitólio. No caso da nossa família, graças a Deus, foi um milagre. Estamos todos bem, tratando fisicamente e psicologicamente o que aconteceu. A gente tem buscado acompanhamento de psicólogos para tentar orientar também como lidar com isso, com as crianças que ainda se sentem muito inseguras, com medo e dormem, têm pesadelos, ficam muito inseguros em relação a qualquer coisa. Nós mesmos também não podemos deixar de dizer que temos um trauma em relação ao que aconteceu. Desde que a tragédia aconteceu em 8 de janeiro, o turismo caiu consideravelmente. A região, que reunia cerca de 10 mil pessoas em um final de semana de alta temporada, entre dezembro e janeiro, viu o cenário mudar. E para tentar retomar o turismo na região de forma segura, foi lançado hoje o programa Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas. Agora cabe a nós, executar esse trabalho, executar esse projeto que foi desenvolvido dentro desses 30 dias e que está em desenvolvimento, Não que ele já está completo dentro dos 30 dias, mas a gente está trabalhando aí, são 80 ações
né? Temos ali 80 pontos de ajuste dentro do projeto. Então, assim, dar início, né, como já foi dado o início desse projeto, e a gente acompanhar ele com muita responsabilidade. O projeto é uma parceria entre as prefeituras da região, a Secretaria de Estado de Turismo e Cultura e também de órgãos de segurança. Serão 80 ações desenvolvidas para a retomada segura do turismo no Lago de Furnas. Algumas já estão em andamento, como o diagnóstico de riscos dos cânions. Os geólogos estão na região, já estavam fazendo trabalho com fotos, mas chegaram creio que 12 geólogos, também não só de uma instituição, de várias instituições, da Associação Brasileira, de universidades, para ter também uma isonomia, uma visão mais clara de todo o processo. E eles estão hoje, nesse momento, por exemplo, já em trabalho de campo nos cânions. E dentro de 30 dias, de 15 dias eles vão emitir um boletim, dentro de 30 dias esse diagnóstico. A partir daí nós vamos tomar as decisões de como vai ser a reabertura dos cânions. A região dos cânions segue interditada. Boias de demarcação impedem o acesso por questões de segurança. Os passeios de lancha estão autorizados pela Marinha, respeitando as demarcações no Lago de Furnas. Nós estamos hoje muito otimistas. Uma ação de planejamento, uma ação de marketing, de ordenamento do lago, vai trazer mais segurança no lago e vai trazer a tranquilidade para os nossos visitantes a cada dia que vier aos nossos municípios. Enquanto o turismo tenta a recuperação, as investigações continuam. 50 pessoas já foram ouvidas. Perícias foram realizadas no local da tragédia e também nas embarcações. A Polícia Civil pediu um prazo maior para concluir o inquérito. O inquérito policial ele tem um prazo legal de 30 dias. Face à necessidade de análise dessa vasta documentação e também de aguardar os laudos periciais, a Polícia Civil, na data de hoje, pleiteou perante o Poder Judiciário em Piuí a dilação de prazo por mais 30 dias. Esse prazo, acredito que seja suficiente para a conclusão das investigações, uma vez que os laudos periciais de local e geólogo já estão em fase de conclusão, mas caso esses laudos sejam insuficientes, nós não temos compromisso com datas, nós queremos exaurir os questionamentos e dar uma resposta à sociedade. E a gente, claro, segue acompanhando a investigação. Hora de conferir a cotação do café. Vamos aqui para o telão para ver então como fechou essa terça-feira, começando pelo tipo 7, que fechou em R$ 1.474, com alta de R$ 22. Agora a gente fala do tipo 6, que fechou em R$ 1.493, com alta de R$ 19. Agora o mercado futuro com vencimento em setembro deste ano. O café fechou em $299,10, com alta de $6,10. Daqui a pouco tem o jogo do Campeonato Mineiro aqui na região. Pouso Alegre recebe o América às 9h30 da noite no Manduzão. E quem está lá e traz mais detalhes para a gente é o João Daniel Alves. Boa noite, João. Como é que está a movimentação por aí? A torcida já está chegando. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem, né? Movimentação bem tímida por aqui, né? O Manduzão de cara nova, agora tem iluminação noturna, né? A iluminação já começou a ser acesa aqui, mas os portões ainda não foram abertos. O Pouso Alegre, que hoje tem um desafio aí, um jogo bem difícil pela frente, vai enfrentar o América logo mais às 9h30 da noite. O Pouso Alegre que vem de 2 derrotas seguidas na competição e com apenas 2 pontos nas 4 primeiras rodadas, segue na zona de rebaixamento. No último jogo, depois da derrota por 1-0, contra o Democrata lá em Governador Valadares, o técnico Kleber Gaúcho foi dispensado pelo Pouso Alegre. A equipe ainda não anunciou um novo treinador, mas no banco terá o experiente Heriberto da Cunha. Ele é vice-presidente de futebol e já teve passagens como jogador por grandes clubes como São Paulo, Cruzeiro, no Japão também, e inclusive já teve passagens como auxiliar técnico, foi vice-campeão brasileiro em 99 pelo Galo e também como técnico em vários times do país. Então ele vai comandar a equipe, teve pouco tempo aí para conversar com a equipe, né, desde o último jogo, mas Heriberto da Cunha, então, técnico interino do Pouso Alegre. Já o América ocupa a 3ª colocação no Campeonato Mineiro com 7 pontos, não perde há 3 rodadas, mas no último jogo cedeu o empate em casa para o Atlético, 1-1 para o técnico Marquinhos Santos. Esse empate teve sabor de derrota. O América, que segue com foco principal na preparação para a estreia
para a Libertadores ainda este mês contra o Guarani do Paraguai. É a primeira vez em quase 110 anos de história que o América vai disputar a Libertadores. Mas o técnico Marquinhos Santos disse que deve vir para Poços de Caldas ainda com uma equipe mista, uma equipe intermediária, como ele disse, mesmo com um empate na última rodada. Mas, claro, o foco é buscar os 3 pontos. O América, se vencer, cola no Atlético Mineiro, passa a pressionar as equipes de cima, o Atlético e o Cruzeiro. Os portões, como eu disse, ainda não foram abertos, mas as bilheterias sim. Ingressos R$ 50 aqui na arquibancada coberta, R$ 30 na arquibancada descoberta. Lembrando que seguem os protocolos da federação, os torcedores precisam apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, vacinação em dia, ou teste negativo feito até 72 horas antes do jogo, ou então exames que comprovem que tiveram Covid-19 há pouco tempo e, óbvio, que já se recuperaram. A Federação Mineira também liberou a presença de crianças, abaixo de 12 anos. Nas primeiras rodadas não estava permitida, a presença de crianças. Agora sim elas podem vir ao estádio, mas precisam apresentar ou as 2 vacinas, o que não aconteceu entre as crianças, ou então o teste negativo para a Covid-19. Lembrando então, Pouso Alegre América, logo mais 9h30 da noite aqui no Manduzão. O Pouso Alegre em busca da recuperação para sair da zona do rebaixamento. Quem não vier ao estádio pode acompanhar tudo lá em ge.globo/Sul de Minas. Bruno, eu volto contigo daqui a pouquinho, luzes acesas, tudo preparado aqui para esse jogão de logo mais, viu? Eu volto contigo. Certo, João. Boa sorte ao Pouso Alegre e bom trabalho para você por aí, tá bom? Boa noite. E outro time da região que entra em campo é a Caldense amanhã contra o Patrocinense. A partida é às 8h30 da noite no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. A gente encerra o IPTV 2 de hoje com essa história, um casal que achou a carteira de um gari com todo o salário dele do mês, andou 16 quilômetros até outra cidade para devolver o dinheiro. Esse exemplo de honestidade e de empatia significou um alívio para uma família que contava com o salário para pagar as contas do mês. Daniel mora aqui, Daniel. Foi assim, no gogó, debaixo de chuva, conversando com um, conversando com o outro, que a Amanda e o Diego foram atrás do dono da carteira. Tinha um valor de R$ 1.200, tinha uma habilitação e 2 ou 3 cartões. Tinha uma agenda telefônica, só que não tinha endereço e telefone de ninguém. Sem informação sobre o endereço, a Amanda ainda tentou encontrar o dono pelas redes sociais. Não conseguiu. O jeito foi buscar outras pistas. Muito tempo procurando, a gente conhecia uma pessoa que talvez no sistema da empresa dele ele conseguiria localizar algum endereço. E nós pedimos ajuda, já era à noite. Essa pessoa conseguiu, pelo CPF dele, localizar o endereço dele e conseguiu passar esse endereço para a gente tentar procurar. O casal então saiu de Contagem e percorreu quase 16 quilômetros até chegar em Ibirité. Só que o primeiro endereço estava errado. Um vizinho viu a gente gritando ele lá, chamando pelo nome dele e falou: olha, o Daniel não mora mais aí, ele está morando em outro endereço agora. E passou o endereço correto, atual dele, e que nós conseguimos localizar. O Daniel, dono da carteira, trabalha como gari aqui em Belo Horizonte. Ele tinha sacado o salário no banco, guardado o dinheiro e aí aproveitou a hora do almoço para dar aquela descansada nessa região, uma das mais movimentadas do Barreiro. Só na hora de ir embora, quando colocou a mão no bolso, é que ele sentiu falta da carteira. E aí, bateu o desespero. Esperei, né? Como é que não desespera? Perder 1.000 e tanto, meu salário quase todo. A Vanessa, que é a mulher do Daniel, foi para a internet pedir ajuda. É que o salário do marido paga boa parte das contas do mês. Aí ele me mandou uma mensagem avisando que tinha perdido a carteira com o dinheiro. No momento eu fiquei muito desesperada, porque 2 dias antes a gente tinha saído para me buscar umas mercadorias e nosso carro acabou quebrando. E não tinha seguro, né? Não tem seguro. Então a gente teve que trazer ele de guincho para nossa casa e ainda ficou bastante caro conserto. Toda angústia deu lugar ao alívio quando um grito vindo da rua trouxe um novo desfecho para essa história. Tá aí o Daniel agora, segurando a carteira com muita gratidão. Bateu lá, eu nem acreditei, né?
Na que eu ouvi meu nome, foi tantas horas da noite, falei, só posso ser a carteira. Aí cheguei lá, era eles mesmo com a carteira. Quando a gente quer fazer o bem para uma pessoa, faz toda a diferença na vida dela. Eles fizeram diferença na nossa vida. E vai fazer diferença na vida de várias outras pessoas, que quando uma pessoa achar uma carteira vai falar, nossa, pode fazer falta para a pessoa. Depois do susto, veio um aprendizado. Carteira agora só na mochila. Tava com a caderneta vazia na carteira, agora eu anotei um número nela para não ter mais isso. Quando eu perdesse, ter fácil de localizar. Que alívio, né? Atitude que faz toda a diferença. Hora do Boa Noite, você fica agora com a novela Quanto Mais Vida Melhor. Outras notícias da região amanhã às 6 no Bom Dia Minas e na sequência no Bom Dia Cidade. A gente encerra com imagens ao vivo de Poços de Caldas. Nesse momento 20 graus na cidade e para amanhã 70% de chuva nesta quarta-feira, que deve ter mínima de 19 graus e máxima de 26 graus. Ótima noite para você, até amanhã. Assista agora a sua novela das 7. Quanto mais vida, melhor. Saboreie com Sadia. No capítulo anterior... Eu quero mudar. Eu juro. Eu não quero mais ser assim. Eu não confio em você. Traidor!